Cena 3. Veneza. Uma rua. Entram Shylock, Salarino, Antônio e o carcereiro. Shylock, toma-me conta dele, carcereiro. Não me fales de graça, que este é o bobo que emprestava sem juros. Carcereiro, toma-me conta dele. Antônio, uma palavra, meu bondoso Shylock. Shylock, o pagamento de minha letra. Nada ouvir desejo contra essa letra. Fiz um juramento de como havia de exigir a dívida. Chamaste-me de cão sem teres causa. Se eu sou cão, tem cuidado com estes dentes. O doge me fará justiça. Admira-me, carcereiro relapso, que te mostres condescendente a ponto de saíres com ele à rua. Antônio, por obséquio, ouvi-me. Shylock, só quero o pagamento. Não desejo que me fales. Só quero o pagamento. Sendo assim, será inútil me falares. De mim não se fará um desses bobos moleirões, de olhar triste, que a cabeça sacodem, e se mostram condoídos, suspiram, consentindo em fazer quanto lhes pedem os cristãos intermediários. Não me acompanhes, pois não quero ouvir-te, só quero o pagamento. Sai. Salarino, é o cão de fila mais insensível que entre os homens anda. Antônio, deixai-o ir, não hei de importuná-lo daqui por diante com inúteis preces. Quer ver-me morto, e eu sei a razão disso. Já livrei muita gente de ser vítima de suas extorsões. Por isso odeia-me. Salarino, tenho quase a certeza de que o doge não deixará vingar esse contrato. Antônio, poder não tem o doge para o curso da lei deter. Se fossem denegados aos estrangeiros todos os direitos que em Veneza desfrutam, abalada ficaria a justiça da República, pois o lucro e o comércio da cidade se baseiam só neles. Pois que seja. As perdas e os desgostos de tal modo me abateram, que muito dificilmente ficarei amanhã com uma libra de carne, para resgatar a conta de meu feroz credor. Sigamos, guarda. Se Deus fizesse que Bassanio viesse ver-me no instante de pagar-lhe a dívida, tudo mais me seria indiferente. Saem. Cena 4. Belmonte. Um quarto em casa de Pórcia. Entram Pórcia, Nerissa, Lourenço, Jéssica e Baltazar. Lourenço, senhora, permiti que em vossa própria presença vô-lo diga, tendes uma concepção muito nobre e verdadeira da divina amizade, para a ausência suportardes assim de vosso esposo. Mas se soubesseis a quem tantas honras, desse modo, prestais, que gentil homens tão dignos socorreis, quão devotado foi sempre a meu senhor e vosso esposo, mais orgulhosa, sei o bem, ficareis de tudo o que fazeis, do que a bondade natural poderia a isso levar-vos. Pórcia, nunca me arrependi de uma ação boa, nem o farei agora. Entre pessoas que o tempo passam em conversa, juntos, e cujos corações o mesmo jugo da amizade suportam, haver deve conformidade e proporção nos traços, no gênio e nos costumes. Isso leva-me a acreditar que Antônio, como amigo de meu senhor, terá de ser como ele. Ora, assim sendo, que quantia mínima dispensei, porque a imagem de minha alma livrar pudesse de uma situação de crueldade infernal. Essas palavras, porém, parecem elogio próprio. Fiquemos por aqui. E ora tratemos de outros assuntos. Ponho-vos, Lourenço, nas mãos a direção e a vigilância desta casa, até a volta de Bassanio. Eu, de mim, formulei ao céu um voto secreto de, em contemplação e preces, viver por algum tempo, acompanhada somente por Nerissa, até que possam retornar meu senhor e o esposo dela. Daqui distante 2 milhas acha-se um mosteiro aonde vamos acolher-nos. Desejo que não vos furteis ao peso da obrigação imposta pela força das circunstâncias e meu próprio afeto. Lourenço, de todo o coração, minha senhora, são ordens para mim vossos desejos. Pórcia, meus criados sabem tudo o que vos disse. Todos hão de acatar-vos e a Jéssica, como a mim própria e a meu senhor Bassanio. E agora passai bem e até à vista. Lourenço, formosos pensamentos e felizes horas vos acompanhem. Jéssica, alegrias do coração desejo a vossa graça. Pórcia, os votos agradeço, desejando que a vós retornem. Passai bem, Jéssica. Saem Jéssica e Lourenço. E agora, Baltazar, tal como sempre te encontrei, honesto e verdadeiro, quero ainda achar-te. Toma esta carta e apressa-te, empregando todo o esforço de um homem, porque logo possa chegar a Pádua. Em mãos a entrega de meu primo,
o doutor Belário, e toma muito cuidado com os papéis e a roupa que ele te der, e os traze, por obséquio, empregando na volta a maior pressa imaginável, até o barco público que vai para Veneza. Com palavras não percas tempo, parte logo, que hei de chegar primeiro lá. Baltazar, hei de, senhora, empregar nisso toda a diligência. Sai. Pórcia, vamos, Nerissa, tem em mãos uma obra que ainda não conheço. Mas teremos de ver nossos maridos bem mais cedo do que eles próprios pensam. Nerissa, e seremos também vistas por eles? Pórcia, sim, Nerissa, mas vestidas de tal maneira, que eles hão de nos atribuir o que nos falta. Aposto que quiseres que, ao ficarmos parecendo dois moços, de nós duas serei o mais galhardo e a minha espada carregarei com mais desenvoltura. Vou falar nesse tom meio aflautado como fazem na idade transitória de menino para homem, meus passinhos se mudarão em passos masculinos. Falarei só de duelos, como jovem de bom aprumo e um tanto basofeiro, contarei 1000 mentiras sobre as damas de posição que o amor me disputaram e que, desiludidas, adoeceram, vindo a morrer depois. Mas impossível me era todas possuir. Logo em seguida me mostrarei de todo arrependido, desejando que mortas não houvessem sido por minha causa. Em suma, tantas petas hei de contar desse quilate, que hão de jurar os homens que eu apenas há 12 meses concluí a escola. Tenho em mente 1 milhão dessas patranhas dos nossos fanfarrões incorrigíveis, que hei de pôr logo em prática. Nerissa, estou vendo que vamos virar homens? Pórcia, que pergunta! Se alguém isso tomasse em mau sentido. Mas vamos, vou contar-te todo o plano, quando estiver no carro que na porta nos espera do parque. Mui Casquilhas hoje faremos ainda 20 milhas. Saem. Cena 5. O mesmo. Um jardim. Entram Lanceloto e Jéssica. Lanceloto, sim, realmente, porque, vede bem, os pecados dos pais pesam sobre os filhos. Assim, podeis crer-me que estou preocupado convosco. Sempre fui franco convosco, por isso, confesso agora minha intranquilidade a esse respeito. Criai coragem, portanto, porque em verdade tenho certeza de que estáis condenada às penas eternas. Só há uma esperança de que venha melhorar a vossa situação, e assim mesmo, uma esperança bastarda. Jéssica, e que esperança é essa, por obséquio? Lanceloto, ora, é que, se remanescesse uma ponta de esperança de que não houvesseis sido gerada por vosso pai, não seríeis filha do judeu. Jéssica, é esperança bastarda, não há dúvida. Desse modo, os pecados de minha mãe pesariam sobre mim. Lanceloto, realmente, motivo por que receio que estejais condenada tanto por causa do pai como por causa da mãe. Desse modo, se me livro de Gila, vosso pai, vou cair em Caríbides, vossa mãe. Estais perdida pelos dois lados. Jéssica, serei salva pelo meu marido, de mim fez ele uma cristã. Lanceloto, tanto mais passível ele de censura se tornou. Já tínhamos cristãos em número suficiente, o necessário para poderem viver bem uns com os outros. Essa fabricação de cristãos fará aumentar o preço do porco. Se todos nós passarmos a ser comedores de carne de porco, dentro de pouco tempo por dinheiro nenhum poderemos ter uma tira de toicinho sobre a brasa. Entra Lourenço. Lourenço, dentro de pouco tempo, Lanceloto, terei de revelar ciúmes, se continuardes a puxar para os cantos minha mulher. Jéssica, nada receis de nós, Lourenço, que eu e Lanceloto nos damos muito mal. Ele me diz sem circunlóquios que não encontrarei misericórdia no céu por ser filha de judeu, como disse, também, que não sois um bom membro da comunidade, porque, convertendo os judeus ao cristianismo, elevais o preço da carne de porco. Lourenço, com muito mais facilidade poderei justificar-me disso diante das autoridades do que tu por causa da rotundidade do ventre daquela negra. A moura, Lanceloto, está grávida de ti. Lanceloto, para mim, tanto faz que a moura morra, mas se ela for menos do que uma mulher honesta, já é mais do que o que eu julgava que fosse. Lourenço, como até os bobos sabem fazer trocadilhos. Sou de opinião que dentro de pouco tempo o espírito passará a provar a sua superioridade tornando-se mudo e que a eloquência só será recomendada para os papagaios. Vai logo para dentro, maroto, e dize que se preparem para o jantar. Lanceloto, isso já está providenciado, senhor, porque todos têm estômago. Lourenço, santo Deus, como apanhais as coisas?
Dize-lhes que preparem o jantar. Lanceloto, isso também já está providenciado, senhor, só falta a cobertura. Lourenço, nesse caso, pretendeis cobrir-vos? Lanceloto, eu, cobrir-me, senhor? Conheço meu dever. Lourenço, mais um trocadilho. Não quererás mostrar-nos de uma só vez toda a riqueza de teu espírito? Por obséquio, interpreta um homem simples de acordo com a sua maneira simples de expressar-se. Vai procurar os teus camaradas e dize-lhes que ponham a mesa e preparem os pratos, que nós já chegamos para jantar. Lanceloto, quanto à mesa, senhor, será preparada, quanto aos pratos, serão postos, quanto à vossa ida para jantar, que seja segundo vossos caprichos e opiniões. Sai. Lourenço, que inteligência rara! Como as suas palavras se combinam! Na memória tem o bobo um exército de termos da melhor procedência. Muitos bobos conheço em posição de alto relevo, como este, ornado de palavras raras, e que no instante de mostrar espírito falham completamente. E tu, Jéssica, feliz te julgas? Dize-me, querida, que achas da esposa do Sr. Bassânio? Jéssica, mais do que dizer posso, é necessário que ele vida exemplar em tudo leve, pois tendo a bênção de uma tal esposa, na terra encontrará dita celeste. E se ele vier a desprezar na terra semelhante ventura, por direito jamais há de ir ao céu. Caso dois deuses determinassem, em celeste aposta, vir à terra buscar duas mulheres, sendo Pórcia uma delas, necessário fora juntar muitíssimo a segunda, pois este nosso mundo rude e pobre não tem quem se lhe iguale. Lourenço, tal qual ela como esposa, sou eu como marido. Jéssica, é assim? Não querias perguntar-me o que eu penso sobre isso? Lourenço, sim, mais tarde, vamos jantar primeiro. Jéssica, não, deixai-me fazer-vos o elogio antes de farta. Lourenço, não, deixemos o assunto para a mesa. Digas o que disseres, digerido será também de envolta com o restante. Jéssica, pois que seja, farei vosso elogio. Saem. Ato 4. Cena 1. Veneza. Uma corte de justiça. Entram o doge, os senadores de Veneza, Antônio, Bassânio, Graciano, Salarino, Salânio e outros. Doge, está presente Antônio? Antônio, às ordens de vossa graça. Doge, causa-me pena a tua situação. Vieste a esta barra para defrontar-te com um inimigo de pedra, um celerado desumano, incapaz de comover-se, vazio e carecente de uma dracma de comiseração. Antônio, soube que vossa graça tem se esforçado muito e muito para atenuar seu rigoroso curso. Mas já que endurecido ele se mostra e que meio legal nenhum me livra do alcance de seu ódio, oponho minha paciência ao seu furor e me declaro armado para suportar com grande tranquilidade de alma a tirania e a cólera da sua. Doge, alguém daí introduz o judeu logo na sala. Salarino, a porta já se encontra. Aí vem, senhor. Entra Shylock. Doge, afastai-vos, porque ele ficar possa diante de nós. Shylock, o mundo pensa, e eu também como todos, que tencionas persistir nessas provas de crueldade somente até a última hora do processo, depois do que, se diz, irás mostrar-nos doçura e consideração mais raras do que esse gesto de crueldade inculca. Em vez de, agora, a multa reclamares, uma libra de carne deste pobre mercador, não somente vais dizer-nos que o castigo dispensas, como, ainda, levado pelo amor e o sentimento de humanidade, perdoarás metade da dívida, atendendo às grandes perdas que pesaram sobre ele ultimamente, perdas capazes de deitar por terra um mercador real, e compassivos de sua desventura deixar peitos de bronze e duros corações de pedra de turcos inflexíveis e de tártaros às práticas estranhos do serviço da meiga. Cortesia. Ora aguardamos resposta branda, todos nós, judeu. Shylock, já expus a vossa graça o que pretendo, como jurei por nosso santo sábado cobrar o estipulado pela multa. Se mo negares, que com o risco seja das leis e liberdades de Veneza. De certo a vez de perguntar-me a causa de eu preferir um peso de carniça a ter de volta os ricos 3.000 durados. E então? Se um rato a casa me estragasse, e para envenená-lo eu resolvesse gastar 10.000 ducados, não vos basta semelhante resposta? Há muita gente que não suporta ouvir grunhir um porco, outros, ao ver um gato, ficam loucos, e outros, ainda, que ao fanhoso canto da cornamusa a urina não retém.
É que a impressão, senhora dos instintos, vos faz odiar ou amar, como apetece. Para voltarmos ao que perguntastes, vos direi que assim como não podemos apresentar razão satisfatória da antipatia de um pelo grunhido do porco, da daquela pela vista de um gato necessário e inofensivo, da do outro pela inflada cornamusa, sendo força cedermos ao opróbrio inevitável de ofendermos, quando nos virmos ofendidos, de igual modo, não sei de outra razão, nem saber quero, se não for o ódio inato e a repugnância que Antônio me desperta e que me leva a persistir assim numa demanda tão onerosa. Dei-vos a resposta? Bassanio, isso não é resposta, homem de pedra, que justifique a tua crueldade. Shylock, não tenho obrigação de ser amável no que te responder. Bassanio, acaso a morte dão os homens a tudo que não amam? Shylock, e quem não mataria quanto odeia? Bassanio, nem toda ofensa, de princípio, é ódio. Shylock, como? Consentirias que uma serpe te picasse 2 vezes? Antônio, por obséquio, reflete que tratais com um judeu. De tanto vos servirá ir para a praia e as ondas ordenar que se abaixassem, de tanto vos servirá ao fer o lobo perguntar sobre a causa de ter feito balar o cordeirinho atrás da ovelha, de tanto vos servirá aos altos pinhos da montanha proibir que o topo agitem e que façam rumor, quando a tormenta do céu os deixe inquietos. Sim, primeiro conseguiríeis realizar as coisas mais duras, do que fora só querer desabrandar, e que pode ser mais duro. Seu coração judeu. Por isso eu peço nada mais lhe oferecerdes, nem tentardes qualquer outro recurso, mas depressa me julgardes segundo as leis da terra, deixando que o judeu realize o intento. Bassanio, em vez dos teus 3.000 ducados dou-te 6.000 agora. Shylock, se essas moedas todas desses 6.000 ducados, divididas em 6 partes ficassem, e cada uma fosse 1 ducado, nelas não tocará. Persisto em exigir a minha letra. Doge, se piedade não mostras, como podes esperar encontrá-la? Shylock, que castigo tenho a temer, se mal algum eu faço? Possuís muitos escravos, que como asnos, cães e mulos tratais, e que em serviços empregais vis e abjetos, sob a escusa de os haverdes comprado. Já vos disse que os pusesseis, acaso, em liberdade? Que com vossas herdeiras os casasseis? Por que são sob fardos? Que lhes desseis leitos iguais aos vossos? E iguarias que como ao vosso paladar soubessem? Em resposta, de certo, me diríeis, os escravos são nossos. De igual modo vos direi, em resposta, que essa libra de carne, que ora exijo, foi comprada muito caro, pertence-me, hei de tê-la. Se esse direito me negardes fora com vossas leis. São fracos os decretos de Veneza. E ora aguardo o julgamento. Respondei-me, dar-me-eis o meu direito? Doge, tenho o poder de dissolver a corte, se Belário, um jurista muito douto que mandei vir para estudar o caso, não puder chegar hoje. Salarino, acha-se aí fora, senhor, um mensageiro que vos trouxe cartas desse doutor, veio de Pádua. Doge, traze-me as cartas, chama o mensageiro. Bassanio, que é isso, Antônio? Alegra-te. Coragem. Há de o judeu tirar-me o sangue, a carne, os ossos, antes de por mim perderes uma gota sequer do rubro sangue. Antônio, eu sou a ovelha doente do rebanho, marcada para a morte. O mais mirrado fruto cai da árvore primeiro, o mesmo se passa ora comigo. Melhor coisa, Bassanio, não farás do que víveres para o meu epitáfio redigires. Entra Nerissa, em trajes de escrivão. Doge, vistes de Pádua? Do doutor Belário? Nerissa, de ambas as partes, meu senhor, Belário saúda vossa graça. Entrega-lhe uma carta. Bassanio, por que amolas essa faca com tanta persistência? Shylock, para cortar a multa do falido. Graciano, não é na sola do sapato, é na alma, judeu perverso, que amolá-la deves. Mas não se acha metal algum, nem mesmo cutelo de carrasco, que a metade tenha do corte de tua dura inveja. As orações não podem comover-te? Shylock, não, nenhuma de quantas teu espírito pudesse conceber. Graciano, ó! Sê maldito, inexorável cão, e que a justiça seja acusada, só por teres vida. Quase me fazes abalada a crença, para aceitar a ideia de Pitágoras, de que as almas dos brutos passar podem para o corpo dos homens.
teu espírito de cão é governado por um lobo enforcado por crime de homicídio. A alma nefanda, ao se escapar da forca, entrou em ti, quando no ventre estavas de tua mãe maldita. Eis o motivo de só teres instintos sanguinários, ferinos, esfomeados e vorazes. Shylock, se não consegues desfazer o selo de minha letra, por gritares tanto só cansas os pulmões. Cura esse espírito, mocinho. Se não queres que apodreça. Só vim aqui para impetrar justiça. Doge, a carta de Belário recomenda-nos um jurista erudito e muito moço. Onde está ele? Nerissa, aí fora, à espera, apenas, de que o mandeis entrar. Doge, com todo o gosto. 3 ou 4 pessoas o introduzam na sala com a devida cortesia. Tome conhecimento, entanto, a corte, com o que Belário diz em sua carta. Escrivão, saberá vossa graça que ao receber vossa carta eu me encontrava gravemente doente. Mas justamente à chegada de vosso emissário eu recebi a agradável visita de um jovem doutor de Roma, de nome Baltazar. Expus-lhe o motivo da controvérsia entre o judeu e o mercador Antônio. Juntos, compulsamos muitos livros, ele expôs a minha opinião, que, secundada por seu próprio saber, cuja profundidade eu não poderia elogiar suficientemente, ante a minha insistência, ele vos leva, para atender, em meu lugar, ao chamado de vossa graça. Insisto junto de vossa graça no sentido de que os seus poucos anos não sirvam de obstáculo para que lhe venha a faltar o devido apreço, pois nunca tive conhecimento de um corpo tão moço com uma cabeça tão velha. Entrego ao vosso gracioso acolhimento, na certeza de que essa prova será a sua melhor recomendação. Doge, ouvistes as palavras do erudito Belário. E eis que nos chega o seu colega, se não me engano. Entra Pórcia, em trajes de doutor em direito. Dai-me a mão. Do velho Belário foi que viestes? Pórcia, sim, senhor. Doge, sois bem-vindo. Assentai-vos. É do vosso conhecimento a dissidência que hoje se discute perante nossa corte? Pórcia, conheço os pormenores da pendência. Onde está o mercador? Qual é o judeu? Doge, ambos aqui presentes. Este é Antônio, este, o velho Shylock. Pórcia, é vosso nome Shylock? Shylock, assim me chamo. Pórcia, assaz estranha é a natureza dessa vossa causa. Mas as leis de Veneza não vos podem desatender, se persistis no intento. Ah, Antônio! Estais inteiramente ao dispor dele, não é verdade? Antônio, assim ele o proclama. Pórcia, reconheceis a letra? Antônio, reconheço-a. Pórcia, pois, preciso que o judeu se mostre clemente. Shylock, constrangido por que meios, não podereis dizer-me? Pórcia, a natureza da graça não comporta compulsão. Gota a gota ela cai, tal como a chuva benéfica do céu. É 2 vezes abençoada, por isso que enaltece quem dá e quem recebe. É mais possante junto dos poderosos, e ao monarca no trono adorna mais do que a coroa. O poder temporal o cetro mostra, atributo do medo e majestade, do respeito e temor que os reis inspiram, mas a graça muito alto sempre paira das injunções do cetro, pois seu trono no próprio coração dos reis se firma, atributo é de Deus, quase divino fica o poder terreno nos instantes em que a justiça se associa à graça. Por tudo isso, judeu, conquanto estejas baseado no direito, considera que só pelos ditames da justiça nenhum de nós a salvação consegue. Para obter graça todos nós rezamos, e é essa mesma oração que nos ensina a usar também da graça. Quanto disse, foi para mitigar o teu direito, mas, se nele insistires, o severo tribunal de Veneza há de sentença dar contra o mercador. Shylock, que os meus atos me caiam na cabeça. Só reclamo a aplicação da lei, a pena justa combinada na letra já vencida. Pórcia, não pode o mercador pagar a dívida? Bassânio, pode, sim, deposito ante esta corte, ele, essa importância, não, o dobro. Caso isso ainda não baste, comprometo-me a 10 vezes pagar a mesma dívida, no que empenho a cabeça, as mãos, o próprio coração. Caso, ainda, isso não chegue, fica patente que a malícia vence, neste pleito, a lisura. Assim, suplico-vos torcer a lei uma só vez, ao menos, tendes força para isso. Uma injustiça pequena cometei, para fazerdes uma grande justiça, assim frustrando no seu intento a este cruel demônio. Pórcia, não é possível,
Força alguma pode em Veneza mudar as leis vigentes. Muitos abusos, ante um tal exemplo, viriam a insinuar-se na República. Não pode ser. Shylock, Daniel veio julgar-nos. Sim, um novo Daniel. O sábio e jovem juiz, como eu te acato. Pórcia, por obséquio, mostrai-me a letra, quero examiná-la. Shylock, aqui está ela. Muito reverendo doutor, aqui está ela. Pórcia, 3 importes da dívida, Shylock, te oferecem. Shylock, um juramento. Um juramento. Tenho no céu um juramento. Poderia na alma lançar o fardo de um perjúrio? Nem por toda Veneza. Pórcia, o documento já está vencido. Legalmente pode reclamar o judeu, por estes termos, 1 libra de carne, que ele corte de junto ao coração do mercador. Sê compassivo, aceita triplicada a importância da dívida e permite-me rasgar o documento. Shylock, após o vermos liquidado de acordo com seus termos. Mostraste ser juiz de grande mérito, conheceis bem as leis, foi muito clara a exposição de há pouco. Assim, intimo-vos, pela lei de que sois um dos pilares mais dignos, a emitir o julgamento. Juro pela minha alma que nenhuma língua humana é capaz de demover-me de minha decisão. Só quero a letra. Antônio, de todo o coração suplico a corte pronunciar a sentença. Pórcia, pois que seja. Consiste a decisão em preparardes o peito para a faca do credor. Shylock, ó nobre juiz. Ó extraordinário jovem. Pórcia, pois a intenção e o espírito da lei estão de acordo com a penalidade combinada na letra. Shylock, é muito certo. Ó juiz íntegro e sábio. Quanto mais velho não serás do que aparentas. Pórcia, descobri, pois, o peito. Shylock, sim, o peito, tal como está na letra, não é isso, nobre juiz? Bem junto ao coração, são seus termos explícitos. Pórcia, é certo. Já deixastes a jeito uma balança para pesar a carne? Shylock, a mão tem uma. Pórcia, e um cirurgião, Shylock, contratastes, para evitar que Antônio a morrer venha, por grave hemorragia? Shylock, estipulado se encontra isso na letra? Pórcia, expressamente, não, mas que importa. Fora conveniente que assim fizesseis, só por caridade. Shylock, não posso achá-lo, isso não há na letra. Pórcia, mercador, tendes algo a declarar? Antônio, muito pouco, estou pronto e preparado. Bassânio, a mão. Adeus. Não seja causa de vos amofinardes a desgraça que padeci por vós, porque a fortuna, no meu caso, se mostra mais benigna do que de hábito. Sempre ela permite que sobreviva mísera opulência, porque ver possa com vincada fronte olhos cavados a velhice pobre. Ela me poupa o sofrimento longo de semelhante dor. Recomendai-me a vossa nobre esposa e relatai-lhe como Antônia morreu, dizei-lhe quanto amor vos dedicava e enaltecei-me depois de morto. E após ter descontado tudo o que se passou, ela que julgue se Bassânio não foi, realmente, amado. Não lastimeis a perda de um amigo, que ele não se lastima por ter pago a dívida por vós. Se fundamente me cortar o judeu, no mesmo instante de coração liquidarei meu débito. Bassânio, Antônio, desposei uma pessoa que me é tão cara quanto a própria vida. Mas essa vida, a esposa, o mundo inteiro são por mim avaliados ainda em menos do que tua existência. Conformara-me em perder todos, em sacrificá-los a este demônio, só para salvar-vos. Pórcia, não vos ficará muito agradecida vossa esposa, se acaso aqui estivesse, para ouvir essa oferta. Bassânio, amo deveras minha mulher, mas desejara que ela no céu se achasse, para que pudesse impetrar junto a algum poder celeste que demovesse este judeu canino. Nerissa, foi bom dizer-lhes isso em sua ausência, pois, de outro modo, o lar ficará inquieto. Shylock, os maridos cristãos são desse jeito. Tenho uma filha, mas preferiria que ela casasse com um dos descendentes de Barrabás, a vê-la desposada com um desses cristãos. O tempo corre. Dai andamento, por favor, ao pleito. Pórcia, pertence-te 1 libra aqui da carne do mercador, a corte o reconhece, porque a lei o permite. Shylock, ó juiz íntegro. Pórcia, e deveis retirá-la justamente do peito dele, a corte o reconhece, porque a lei o permite. Shylock, ó juiz sábio.
Isso, sim, que é sentença. Vamos logo, preparai-vos. Pórcia, um momentinho, apenas. Há mais alguma coisa? Pela letra, a sangue jus não tens, nem uma gota. São palavras expressas, uma libra de carne. Tira, pois, o combinado tua libra de carne. Mas se acaso derramares, no instante de a cortares, uma gota que seja, só, de sangue cristão, teus bens e tuas terras todas, pelas leis de Veneza, para o Estado passarão por direito. Graciano, ó juiz honesto! Toma nota, judeu, quanto ele é sábio. Shylock, a lei diz isso? Pórcia, podes ver o texto. Reclamaste justiça, fica certo de que terás justiça, talvez mesmo mais do que desejaras. Graciano, ó juiz sábio! Toma nota, judeu, quanto ele é sábio. Shylock, nesse caso, concordo com a proposta, que me paguem 3 vezes a importância da dívida, ficando o cristão livre. Bassânio, eis o dinheiro. Pórcia, devagar. Justiça total para o judeu. Nada de pressa. Só tem direito à multa estipulada. Graciano, o judeu. Que juiz idôneo e sábio. Pórcia, dispõe-te, assim, para cortar a carne. Mas não derrame sangue, nem ampute senão o peso justo de 1 libra, nem mais nem menos, pois se retirares mais ou menos do que isso, o suficiente para deixá-la mais pesada ou leve na proporção, embora, da 20ª parte de um pobre escrópulo, ou, ainda, se a balança pender um fio, apenas, de cabelo, por isso a vida perdes, ficando os teus bens todos confiscados. Craciano, um segundo Daniel, judeu, um novo Daniel. Agora, cão, peguei-te firme. Pórcia, por que o judeu parou? Cobra tua dívida. Shylock, dai-me o meu capital e deixai-me ir. Bassânio, já o trouxe aqui, para isso, toma-o logo. Pórcia, recusou-o ante a corte, abertamente. Vai receber justiça e a letra, apenas. Graciano, um segundo Daniel. Outro Daniel. Judeu, muito obrigado por me haveres ensinado esse nome. Shylock, não recebo nem mesmo o meu dinheiro? Pórcia, só recebes a pena cominada, que com o risco próprio deves cobrar, judeu. Shylock, que o diabo, nesse caso, o proteja. Não me agrada continuar a perder aqui meu tempo. Pórcia, espera aí, judeu. A lei ainda tem outras pretensões a teu respeito. Diz a lei de Veneza, expressamente, que se aprovar se vier que um estrangeiro, por processos diretos ou indiretos, atentar contra a vida de um dos membros desta comunidade, há de a pessoa por ele assim visada, assenhorear-se da metade dos bens desse estrangeiro, indo a outra parte para os cofres públicos. A vida do ofensor à mercê fica do doge, apenas, contra os votos todos. Digo, pois, que te encontras nesse caso, pois que se torna manifesto e claro que, usando de processos indiretos, e diretos também, contra a existência do acusado intentaste, assim, incorres na pena cominada. Agora, ajoelha-te ao doge e implora que te dê o perdão. Graciano, implora-lhe o consentimento para poderes te enforcar. Aliás, se todos os teus bens já passaram para o Estado, não dispões nem do preço de uma corda. Assim, o Estado é que terá esse ônus. Doge, para que vejas como nosso espírito é diferente, a vida te concedo antes de má pedires. A metade de quanto tens pertence agora a Antônio. A outra parte, a do Estado, reduzida pela humildade pode ser a multa. Pórcia, não para Antônio, multa para o Estado. Shylock, não, a vida também, não perdoeis nada. Tirais-me a casa, se a privais do esteio no qual ela se firma, da existência já me privastes, quando me deixaste sem os recursos com que me sustento. Pórcia, Antônio, que podeis fazer por ele? Graciano, dar-lhe uma corda grátis, tão somente. Antônio, se meu senhor, o doge, e toda a corte quiser perdoar a multa da metade de seus bens, satisfeito me declaro se a outra metade ele deixar comigo, que após a sua morte, ao cavalheiro restituirei que lhe raptou a filha. Mas 2 condições imponho, ainda, que, por esse favor, agora mesmo cristão ele se torne, e que em presença desta corte ele firme um documento em que declare que, por morte, deixa todos os seus haveres para a filha e seu filho Lourenço. Doge, há de fazê-lo, senão, retiro-lhe o perdão de a pouco.
Pórcia, judeu, estás contente? Que respondes? Shylock, estou contente. Pórcia, então redigi logo a ata, escrivão, de doação dos bens. Shylock, peço-vos permissão de retirar-me, não me sinto disposto. A casa enviai-me a ata, para assiná-la. Doge, bem, retira-te, não deixes de fazê-lo. Graciano, ao batizado, 2 padrinhos vais ter. Se o juiz eu fosse, mais 10 terias tido, para enviar-te, não para a fonte, mas para o patíbulo. Sai Shylock. Doge, convido-vos, senhor, instantemente, para cear comigo. Pórcia, 1000 desculpas peço a vossa grandeza, mas preciso partir ainda esta noite para Pádua, razão por que preciso sair logo. Doge, lastimo não dispordes de mais tempo. Antônio, recompenso o gentilhomem como puderes, pois, segundo penso, deves estar-lhe muito agradecido. Saem o Doge, os senadores e o séquito. Bassânio, muito digno cavalheiro, eu e este amigo, graças ao vosso alto saber, ficamos hoje aliviados de uma pena grave. Como honorários, os 3.000 ducados que ao judeu nós devíamos, vos damos para recompensar vosso trabalho. Antônio, e vos ficamos devedores sempre de amizade e serviços. Pórcia, muito bem pago já está quem satisfeito se declara. Por vos ter libertado, considero-me satisfeito e, com isso, fartamente pago de tudo. Espírito não tenho mercenário. Suplico-vos, apenas reconhecer-me, quando nos revirmos. Passai bem, e, com isso, me despeço. Bassânio, caro senhor, forçoso. É que eu insista. Aceitai de nós dois uma lembrança, como tributo, não como salário. 2 coisas fazei-me, por obséquio, concordar com o que peço e desculpar-me. Pórcia, insistis muito para que eu recuse. Ah, Antônio. Aceito vossas luvas, hei de usá-las como recordação. Ah, Bassânio. Aceitaria de bom grado esse anel, por amor vosso. Não retireis a mão. Lembrança alguma me servirá, senão apenas essa. Bassânio, este anel, bom senhor? Não vale nada. Vergonha fora vir a oferecer vô-lo. Pórcia, outra coisa não quero a não ser isso. E agora sinto que cobiço o anel. Bassânio, estimo-o acima do valor intrínseco. Dou-vos o anel mais caro que em Veneza, por pregão, encontrar-me for possível. Este, somente, não darei, perdoai-me. Pórcia, em promessas, senhor, sois generoso, vejo-o bem. De começo, me ensinastes a pedir, mas agora só parece que me ensinais de que maneira eu devo responder aos que pedem. Bassânio, muito bondoso cavalheiro, este anel é uma lembrança de minha própria esposa, que, no instante de me entregar, me fez prestar a jura de que nunca o daria, nem vendera, nem nunca o perderia. Pórcia, essa desculpa já tem servido para se eximirem muitos homens de dar um bom presente. Se não for uma tola vossa esposa, quando vier a saber até que ponto fiz jus a essa lembrança, certamente não há de vos dicar ódio implacável, só por mo terdes dado. Passai bem. Saem Pórcia e Nerissa. Antônio, senhor Bassânio, dai-lhe o anel, vos peço. Que o meu afeto e seu merecimento vençam nisto a opinião de vossa esposa. Bassânio, corre, Graciano, vê se ainda o alcanças. Dá-lhe o anel, e se for possível, leva-o para a casa de Antônio. Vai depressa. Sai Graciano. Vós e eu, agora, para lá iremos. Ambos voaremos amanhã bem cedo para Belmonte. Vamos logo, Antônio. Saem.